E eles choram. E chorando, eles dizem que vão cantar fora de Jerusalém. Veja que eles dizem: aqueles que nos levaram cativo tiravam sarro de nós e diziam, vendo a gente chorar: cantem agora um daqueles hinos que vocês cantavam em Sião. E eles não aguentaram a pressão e começaram a cantar ineditamente fora de Sião. Eles começam a pegar os instrumentos dos salgueiros, e aí entra o Salmo 138, verso 1. Veja o que é um hino. Eles falam com esse hino na Babilônia. Salmo 138, verso 1. Que é que eles dizem? A ti, Senhor, a ti eu te louvarei de todo o meu coração, nas presenças dos deuses inimigos. A ti nós vamos cantar louvor fora de Sião. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos adorar. Quando eles cantam, aí vem o Salmo 137. Vem Ezequiel 37, versículo 16 por diante. Quando eles cantam, o louvor chega ao céu. Aí você vai entender o poder da cruz. Tu, pois, ó filho do homem, Deus vai na beira do rio, pega Ezequiel e diz a ele: pega um pedaço de madeira, corta-o, e neste pedaço de madeira escreve: Efraim, por José, toda a casa de Israel e suas companheiras. Sintetizando. Depois pega outro pedaço de madeira e escreve nela: Judá, por Judá e toda a casa de Judá e seus companheiros. Vocês lembram que eles foram desunidos, separados? Aí Deus diz: corta um pedaço de madeira, eu vou trazê-lo de volta, mas vai ter que ser unido. Em um pedaço escreve Israel, Efraim, no outro escreve Judá. E começa a andar com ele na rua. A sequência do texto, versículo 17. Agora Ezequiel vai andar com a cruz, dois pedaços de madeira grudado no outro, cruz. E quando eles te questionarem, tu não vai nos explicar, você vai dizer assim, diz o Senhor: a partir de hoje é uma madeira só. Tanto Efraim como Judá é uma madeira só. A cruz faz parte desde o Egito. Não é à toa que Paulo disse: pela cruz. Se você for no Museu do Cairo, eu já tive o prazer de fazer alguns cursos no Cairo, diante de arqueologia. E você chega no museu, tem os egípcios sempre acreditaram em uma vida após a morte. Por isso, quando eles morriam, tudo eles colocavam dentro do corpo, porque não podia chegar sem um olho, sem nada na outra vida. E a chave para esta outra vida era uma cruz. Por isso que naquela estátua, o Ramsés II, Ramsés, um dos faraós, ele vai morrer, mas ele está segurando duas chaves para garantir a entrada da liberdade na vida eterna. E se você olhar a chave que os egípcios usavam, ela tem um globo que representa o delta do Nilo, o corpo da chave e duas partes transversal, formando uma cruz, que é o mapa do Egito. Aí observe que a cruz começa aqui, e foi lá que os judeus se desenvolveram. Quando você vê o Deus tirando o povo do Egito, a Bíblia diz que durante o dia era uma coluna de nuvem, transversal, oriental, e durante a noite uma coluna de fogo, vertical, cruz. Quando quando Jacó vai abençoar os filhos de José, não é aleatoriamente, irmão. Ele não escolheu um melhor do que o outro, mas ele cruza os braços. Vou abençoá-los pela cruz. Cruz. Quando Deus tira o povo de Israel para a terra prometida, tira do Egito, de um lado está a terra do Egito, do outro está a terra santa, e no meio o mar vermelho. Uma terra e um tinha que cruzar, e cruzou, cruz. Agora, quando o povo perdeu o privilégio e não valorizou, quer voltar, vai voltar pela cruz. Deus estava dizendo: na cruz tem ninguém maior que ninguém não. Diga para aqueles olhos: nesse reino tem ninguém maior que ninguém não. Tem ninguém melhor do que o outro.
é uma madeira só, é um tamanho só, é uma medida só. Deus traz eles de volta e manda eles recomeçarem. E a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Eles recomeçam 430 anos antes de Cristo. O último profeta Malaquias profetiza um juízo devastador. 400 anos antes veio o silêncio. E Deus não fala mais com os judeus. Nem por Urim, nem por Tumim, revelação, nem por profeta, nem por sonhos, nem por visões. O período do silêncio vem. Entra os gregos macedônios. E por meio de Antíoco Epifânio, estabelece impositivamente o período helenista. E vai tirando os privilégios de adoração dos judeus. 64 anos antes de Cristo, vem os romanos. E politiza o ministério. E agora a corrupção toma conta do templo. Quando Herodes constrói o templo, os próprios sacerdotes se afastaram de Deus. Tinha culto, tinha um templo lindo, tinha bezerro, de sangue de bezerro, tinha oferta riquíssima, mas não tinha a presença de Deus. Aí Deus quebra o silêncio. O pecado abundou pela lei. A lei enfermou. Aí Deus diz: eu mandei profeta, eles apedrejaram, mataram. Agora eu vou mandar meu filho. Se eles sabendo que é meu filho, eles vão me ouvir. Aí João começa a escrever o capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, porque o Verbo era Deus. A luz que ilumina todos os homens brilhou nas trevas, e as trevas não reconheceram. Houve um homem enviado de Deus para testificar sobre a luz. Ele não era a luz, mas veio para pregar a luz, para que todos cresçam na luz. O nome dele era João. A luz verdadeira que ilumina todos brilhou no mundo, e o mundo desprezou. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não aceitaram. Paulo, Romanos capítulo 10, ele diz que os judeus rejeitaram a justiça de Deus. Perderam o privilégio. E o projeto precisava continuar. Veja que Deus sempre chamava Israel de oliveira verde, produtiva, porque tudo da oliveira é aproveitado, ela é cultivada, ela é plantada, ela é podada, ela é tratada para produzir. Poucas árvores ou quase nenhuma produz feita a oliveira. Por isso que Deus a denomina Israel de oliveira. Veja Isaías 41, versículo 19. Leia o destaque que Deus dá. Olha o que é que Deus está dizendo. Isaías, por favor, 41, 19. Só para você ter uma ideia do poder de Israel para atrair as nações a Deus. O privilégio. O que é que diz? Ia murta. Ia, veja, ia quer dizer destaque. Ia, porém, juntamente, e o pinheiro. Deus estava dizendo: eu vou plantar a oliveira, você no meio da terra, no Mediterrâneo, porque tudo aqui é alegoria das nações, e todas as nações vão olhar para você no meio e saber, versículo seguinte, e vai saber, para que todos e saibam e juntamente entendam. Deus estava dizendo: você vai ser plantado no meio da terra, para todas as nações olhar para você, ver a mim e saber que foi eu que fiz. Mas eles não deram ouvidos, perderam os privilégios. É aqui que a gente entra. Eles rejeitaram. Aí Deus olha para os gentios que estavam fora desse projeto. Estava no mundo vivendo sem paz, sem Deus, mortos. Aí Deus disse: eu vou pegar os gentios, que Paulo chama de zambujeiro, improdutivo, não é cultivado,
cresce silvestremente, o fruto é pequeno, os ramos são densos, nem as folhas prestam. Aí Deus disse: eu vou pegar os gentios e vou enxertar na oliveira verdadeira. Aí a natureza diz: eu sou contra. E o que é a natureza? Que rege todas as coisas. Romanos 11, 24. Por favor, parte A. Romanos 11, 24. Quando Deus disse: vou colocar, enxertar o zambujeiro na oliveira verdadeira, aí a natureza diz: eu sou contra. Romanos 11, 24, parte A. Paulo diz: 11, 24. 24, o versículo. Eu vou citar: se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, a natureza não votou na gente. A natureza disse: não vai dar certo, porque eu trabalhei 40 anos com agricultura e o enxerto não é feito para produzir. Enxerto é para reproduzir e multiplicar. Por exemplo, uma árvore, ela produz, mas alguns ramos pararam de produzir e se quebraram. Eu vou pegar uma árvore produtiva e vou colocar nela, que tenha o mesmo DNA dela. Para quê? Para que ela agora reproduza. O enxerto vai reproduzir, porque só ela produz. Ela parou de produzir, então o enxerto vai reproduzir e multiplicar. Como Israel parou, aí Deus disse: eu vou colocar os zambujeiros para reproduzir e multiplicar. Aí a natureza disse: não vai dar certo. Por quê? A gente não tem compatibilidade sanguínea com Abraão. Só o sangue de Abraão tinha esse privilégio. Mateus capítulo 1, versículo 1, Jesus veio desta raiz. Veja o que é que diz Mateus 1:1, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele vem na sequência. Como Israel rejeitou, aí Deus disse, Romanos 11, 25, eu vou endurecer em parte o coração de Israel e vou colocar os gentios. Mas a gente não podia entrar se não fosse a graça. A natureza votou contra. A cruz de Ezequiel não tinha como nos colocar, porque a cruz de Ezequiel não tinha empecilho, porque Deus estava unindo judeus a judeus, sangue de Abraão em sangue, não precisava fazer transferência de sangue. Mas agora Deus quer pegar os gentios e grudar na mesma madeira dos judeus, para gozar dos mesmos privilégios que os judeus. Todos voltaram contra, por isso que não é pelas obras, é um presente, é um dom. A aliança de sal é irrevogável, mas não purificava o nosso sangue. O sangue do novilho era do Êxodo 24, mas não purificava e nem nos justificava os gentios. Só os judeus tinham esse privilégio. Aí Deus disse, Paulo, Romanos 8, 31, se Deus é por nós, diga para quem está ao seu lado, a própria natureza, se não for com a tua cara, mas se Deus for, fica tranquilo. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes, o entregou por todos nós, para que morresse ou que antes ressuscitasse. Aí Jesus chega e diz agora, já que o sangue de novilho não resolve, já que a aliança de sal não resolve, já que a cruz de Ezequiel não resolve,
porque precisava a gente ser adotados. Diz o texto do tema, o contexto: a gente era estrangeiro, forasteiro, escravo, sem direito nenhum. Para a gente entrar, precisava um presente que nos adotasse. Alguém que, com todos os nossos defeitos, por isso que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, tivesse coragem de nos adotar. Aí vem Jesus em Lucas e diz: só tem uma aliança que pode adotá-los e enxertar o sangue de Abraão deles. Lucas 22:20. Leiam, parece ceia, mas não é. Lucas 22:20. O que é que está escrito? Os que estavam longe chegaram perto por meio de quê? Agora vai surgir 2 pedaços de madeira. Diferente do Ezequiel. O de Ezequiel só exigia questionamentos e explicações. Agora a cruz, para nos colocar, exigia sangue, pureza e amor. Agora surge na Via Crúcia de Jerusalém um inocente. Para ter sangue tem que ter corte. O seu corpo é dilacerado pelos chicotes. A coroa de espinho fura o couro cabeludo. E a cruz, para nos adotar, era tão pesada e tão dolorida que cortava os seus ombros. Lá estava o processo da nossa adoção, para nos libertar. Chega no lugar mais alto, que no tempo do jubileu, o ano da liberdade, era nos lugares mais altos que a trombeta era tocada. Quando ela era tocada, que os sacerdotes tocavam, os mensageiros, a terra ouvia dizer: a liberdade para o escravo, a liberdade para a terra, a liberdade para os presos. Agora no lugar mais alto da terra, para todo Jerusalém, para todos os judeus, para o inferno, para a terra ver, tem uma cruz pendurada, e no alto da cruz tem um sacrifício do Cordeiro. A graça de Deus está no alto da cruz. E ele brada: Pai, está feito, Pai. Agora o Senhor pode adotar os gentios. Agora os gentios podem fazer parte do projeto e gozar do privilégio, Pai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Morre. Parecia estarmos perdidos. Manhã do terceiro dia, Maria vai procurar entre os mortos aquele que já não está mais. O anjo chega e diz: o que vocês estão fazendo? Porque vocês estão buscando entre os mortos aquele que já está vivo. Aquele que já está vivo, ele já ressuscitou. Agora leiam comigo com o peito aberto, Romanos 5, versículo 20 e 21. Aí a partir daqui, olha que coisa linda. O que é que a graça faz? O que é que diz? Veio, leiam comigo: veio para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, aonde o pecado reinou, a graça é maior, a graça reinou mais. Versículo 21, passa mais um versículo. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora ele chega diante do Pai. É isso que eu quero que você aproveite. A gente não faz um congresso, não faz um culto, gente, para estar com a cara para cima, cochilando. A gente é adorador.
é reconhecer o privilégio que a gente tem. Nem Israel teve o privilégio que a gente tem, com tantas alianças. Israel não gozou do que a gente goza hoje de alegria, porque o Espírito Santo foi tirado de Adão e não voltou para habitar em Israel. Ele vinha e subia. Agora, pela graça, Jesus diante do Pai de Pai, eu prometi à minha igreja que o Senhor ia derramar o seu Espírito, para não voltar, ficar com ela para sempre, até o dia do matrimônio, o dia do arrebatamento. Aí ele diz que de repente estava a igreja reunida em um mesmo lugar. De repente desce do céu o barulho de um vento impetuoso e veemente, e enche toda a casa. Olha o privilégio da graça. Agora eu quero que você leia Desafiando o Inferno. Romanos capítulo 8, versículo 14 por diante. Leia com vida. Romanos 14. Isso é para os gentios. Ele está escrevendo para gentios que vivem pela graça. O que é que ele diz? 1, 2, 3. Versículo 15. Porque o espírito de escravidão, para outra vez estades em medo, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo que clamamos, Abba, Pai. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos logo herdeiro também, verdadeiramente herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. E é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Versículo 18. E enche o peito, porque para mim que as aflições deste tempo presente Então olha para quem está ao teu lado e diga: não tenha medo, você já não é mais escravo, você não é mais para ter medo, não é mais forasteiro, mas agora você é filho. E escravo não tem direito, mas o filho tem privilégio que o escravo não tem. Vamos aproveitar o privilégio da graça, vamos aproveitar o privilégio da graça. Lembrai-vos que em outro tempo vocês eram gentios, estavam fora das alianças e das promessas de Israel, viviam no mundo sem Deus, sem paz. Agora, pelo sangue de Cristo, vocês que estavam longe chegaram perto, porque Ele é a nossa paz. Ele derrubou a barreira da separação que estava no meio. Agora não tem mais véu, agora nós temos acesso, e não há mais diferença entre judeu e entre gentio, porque dos dois Ele fez um em uma madeira só. Ou seja, pela cruz Ele nos reconciliou. Agora olha que coisa linda. Olha o que é que a graça nos deu. Por que Adão foi expulso do paraíso? Porque comeu da árvore da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. 91 anos depois de Cristo, Ele vem e escreve para quem a primeira carta? Para a igreja de onde? Éfeso. E o que é que ele diz? Leiam, por favor. É mole. Versículo 11 do mesmo capítulo. Olha que privilégio. Porque o pecado reinou na morte, mas a graça reina na vida. Então fique de pé.
Talvez você pula, você corre. Se eu chegasse aqui profetizando porta de emprego ou chave de carro, a nossa geração, entre aspas, está sendo motivada pela autoajuda. E eu não sou contra, faz parte. Mas aqui está um dos motivos que vocês escolheram. É pela graça. E a graça nos deu o direito, gente, de não só sentarmos e cultuarmos esperando de um cantor, de um pregador. Todos nós não temos diferença, temos direito aos mesmos privilégios dos judeus. Toda a nossa fé se baseia nos judeus, mas a gente conta as histórias dos judeus e não provoca o direito que a gente tem. Por isso que Paulo, Romanos 11:25 diz: Deus endureceu Israel por um motivo, para vocês entrarem, e enquanto não cumprir a plenitude dos gentios, Israel vai estar endurecido. Que aquele quer dizer, enquanto a trombeta não tocar, a vez do privilégio é da gente gentil. Então vai, Jesus pode batizar hoje, Jesus pode curar hoje, o privilégio da graça é completo. Então olha para esse crente que está do teu lado, se for íntimo ou se for do mesmo sexo. Olha para ele assim, com todo respeito. Eu estou com o pastor Vitor olhando para ele, e olhando nos olhos dele, diga: meu amigo, meu companheiro, quero nem saber como você chegou neste congresso, quero saber como você vai sair dele. Se chegou só os pedaços, se chegou só os cacos, se chegou abandonado, se chegou esquecido, eu tenho uma palavra para você. A graça resolve tudo isso. Mesmo que o homem te despreze, a graça te acolhe. Mesmo nos fracassos, a graça se faz presente. Ai, diga: Deus não desiste de você. Aproveita o privilégio da graça, abraça ele e diga: eu vou me encher, eu vou me encher, eu vou me encher, eu vou me encher. Gaia Chapaída, Norobaia Canarabaha, Loia Chakshaki Vihoi, Norobaia Canarabaha, Alampia Yaras, Norobaia Canarabaha, Alampia Cassita Raide, Ramamba Gaia Chatabas. A minha glória está invadindo esta casa. Eu estou levantando caídos, estou fazendo coisas grandes, porque a minha presença é manifesta nesse lugar. As filhas do Senhor, as filhas do Senhor, receba, 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 receba a graça, receba a graça. Seja batizado pela graça, seja cheio pela graça. É pela graça. Não sou mais escravo, sou filho. Apesar dos meus fracassos, a graça não desiste de mim. Eu quero saber onde tem alguém que se afastou, que deixou caminhar, mas nesta noite a graça vai te recolher. Venha, filho, pela graça. Apesar dos fracassos, a graça não desiste de você, porque aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Cadê a primeira pessoa para retornar para casa? Cadê a primeira pessoa que quer aceitar Jesus? Venha. Cadê você, filho? Cadê você, filha? Venha. Ajuda ela aí. Ajuda ela aí. Talvez esteja perto de você. Veja se tem alguém afastado perto de você. Veja se tem alguém que não é crente perto de você. Diga a ele, diga a ela que a graça não desiste dele. Não é por merecimento, é um presente dado por Deus a nós. A lei não pôde nos enxertar na oliveira, mas a graça conseguiu.
contra a própria natureza. Nós somos cortados do natural zambujeiro e enxertados na oliveira verdadeira.